Olá, estamos chegando por aqui para mais uma live de oração. Glória a Deus. Vamos compartilhar. Amém. Glória a Deus. Vamos para mais esse tempo de oração. Já quero começar a pedir perdão aí pelo horário aí. Chegou uma visita aqui, irmãos. Chegou um irmão aqui e a gente tem que ser hospitaleiro, educado, né? Falei com ele que eu tinha live, mas conversamos um pouco, já fazia tempo que a gente não conversava. Glória a Deus. Estamos por aqui para mais esse tempo aí de oração, esse tempo de compartilhar da palavra, pensar das coisas do alto, aquilo que nos edifica, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos faz crescer no Senhor. Amém? Glória a Deus por essa ferramenta preciosa aí que temos de poder compartilhar da palavra do Senhor, compartilhar das suas maravilhas. Ele é bom. Amém? Sempre traz uma palavra ao nosso coração para ministrar as nossas vidas e para compartilhar para que outros também sejam ministrados, sejam edificados. Glória a Deus. Vamos orar. Você que está conosco aí nesse tempo aí, vamos orar. Você consegue de repente curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Amém? Para acalmar o teu coração, aquietar a tua alma, entronizar os pensamentos a Cristo. Amém? Pai, nós queremos render graças ao Senhor. Queremos render nossas vidas diante de Ti, Senhor. Queremos reconhecer quem Tu és. Queremos reconhecer o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos reconhecer e declarar que o Senhor é bom. Queremos declarar que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Nós invocamos o Teu nome, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre nossa família, nossa casa. Estamos aqui para Te glorificar, estamos aqui para testemunhar das Tuas maravilhas, para compartilhar da Tua palavra. Oramos, Senhor, para que o Senhor conduza esse tempo, para que o Senhor se manifeste em nossas vidas, manifeste o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão, manifesta a Tua salvação. Oramos, Senhor, Te dando toda a honra, toda a glória. Pedimos que o Senhor leve os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Guarda a nossa mente em Ti. Guarda os nossos pensamentos, sentimentos, vontades, emoções. Acalma o nosso coração, Senhor. Nós precisamos de Ti. Aquieta a nossa alma, Senhor. Silencia todas as vozes da alma. Queremos ouvir a Sua voz nesse tempo, Senhor. Queremos estar conectado com os céus. Queremos ouvir, Senhor, a verdade do Senhor acerca das nossas vidas, Senhor. Por isso, Senhor, nós nos rendemos, nós nos aquietamos diante de Ti, Senhor. Reconhecemos que Tu és Deus, que Tu és Senhor. Obrigado, Senhor, por Sua maravilhosa graça que tem nos alcançado todos os dias. Obrigado pelo Teu grande e infinito amor, Senhor. Obrigado por Sua obra em nossas vidas, Senhor. Obrigado por toda a proteção, provisão, todo cuidado. Obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor tem soprado em nós, Senhor. Obrigado pela força, o ânimo, a coragem. Sabemos que tudo vem de Ti, Senhor. Por isso nós expressamos gratidão diante do Senhor, consagrando tudo que somos, que temos diante do Senhor. Conduz nossas vidas, Senhor, conduz essa live, atrai as pessoas que precisam passar por aqui, as pessoas que precisam ouvir o que vai ser dito. Senhor, que através desse momento, Senhor, o Senhor se manifeste sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Que haja a manifestação da Tua glória, a manifestação da Tua presença, a manifestação do Teu Espírito, Senhor. Que haja sinais, prodígios, maravilhas, Senhor. Que haja cura, Senhor. Que haja edificação, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas. Que o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe como que cada um está nesse momento. Que o Senhor traga o renovo, traga o alívio, Senhor. Traz a paz que excede todo entendimento. Oramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que cada lar, Senhor, onde essa live chegar, a Sua presença chegue
Tua presença se manifeste, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, que nós oramos nesse tempo e já expressamos louvor, adoração, gratidão a Ti, Senhor. Queremos nos mover pelo Teu Espírito, Senhor. Queremos orar, Senhor, aquilo que está no Teu coração, Pai, falar aquilo que está no Teu coração. Que não seja a nossa vontade, mas a Tua vontade, Senhor, que a Tua vontade prevaleça sobre todas as coisas, para que o Senhor seja exaltado e glorificado para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amado pastor Christian, amado irmão Márcio lá do Rio de Janeiro, pastor Márcio aqui também, irmão de Vanilson, enfim, aqueles que vão passar por aqui, aqueles que vão participar conosco, está chamando o pastor Christian aí para entrar, para participar. Deus é bom. Aleluia. Boa noite, meu amado irmão Márcio, meus irmãos do STI, né? Seminário de intercessão precioso que fizemos juntos, né? Ali na Junho em 2016, foi um tempo precioso e tem uns irmãos aí. Amém, pastor? Boa noite. Boa noite, amado. Bem-vindo. Tudo. Pastor, não está aparecendo para mim aqui, né? O que aconteceu, será, hein? A sua voz eu estou ouvindo, mas não está aparecendo para mim, não sei para as outras pessoas. Mas amém. Jesus aparecendo já está bom, né, pastor? Então vamos seguir. Aqui para mim está normal. Aqui. Certamente para as outras pessoas aí deve estar aparecendo. Pergunta aí, irmão Márcio, pergunta os irmãos que estão juntos aí. Eles. Está aparecendo para vocês, eu e o pastor Christian na tela de vocês aí? Se puder dar um oi aí, deixar um comentário aí. Mas amém, pastor Cristo. Vamos em frente. Amém. Se está aparecendo a voz, o importante é a voz, Como né? é que o pastor Cristo está? Rapaz. Ó, dois na tela. O Márcio, agora os dois estão na tela. Glória a Deus. Obrigado, Márcio. Eu não... Essa brincadeirinha aí da notícia médica que eu ia precisar fazer o cateterismo mexeu um pouquinho com as emoções, né? Porque a gente se considera jovem, né? 49 aninhos, né? E aí de repente tem que passar por esse procedimento aí, dá uma impressão assim que é procedimento para velho, né? Para idoso. Aí aquilo mexeu um pouquinho comigo. Mas graças a Deus o procedimento já foi feito, hoje está completando 15 dias, né? E as notícias são muito boas, né? E agora é se cuidar realmente glória a Deus. E prosseguir para o alto. Até o Luciano Hang fez, imagina aí. Luciano Hang, jovem. Glória a Deus, né? Pastor Cristi, tem uma palavra aqui para compartilhar. A gente sempre busca expressar aqui, compartilhar aquilo que Deus tem ministrado às nossas vidas, né? Nós estamos aqui para fazer uma performance. Sabemos que a palavra de Deus é muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos sempre na busca por viver o mais próximo possível da palavra. Somos limitados, mas estamos perseguindo, né? Ficar parecidos com Cristo. E o Senhor tem ministrado nos últimos dias, né, sobre a minha vida, algo que está lá em Apocalipse. Na verdade, Deus tem ministrado, e aí me veio esse texto aqui, que é bem dentro daquilo que o Senhor tem ministrado, né? Que é Apocalipse 3, 3, o 10 e o 11, né? Apocalipse 3, 10 diz assim, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo.
para tentar que habitam a terra. Aí o 11 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Eu tenho sido ministrado desse versículo aí, de Amém. guardar aquilo que temos, né? E às vezes a gente fica falando assim, mas guardar o quê, né? Fala assim, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Aí o 11 diz, né? Eis que venho sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. A ênfase aqui é guarda o que tu tens. Deus tem ministrado sobre a minha vida sobre isso, porque a maioria das vezes nós estamos sempre com anseio de buscar coisas novas, né? Estamos sempre, a tentação, o anseio do nosso coração é sempre de olhar para aquilo que ainda não aconteceu, olhar para aquilo que nós ainda não alcançamos, para aquilo que nós ainda não temos. E nessa demanda que esse mundo, esse século, às vezes traz sobre nós, às vezes nos faz esquecer daquilo que nós já temos. Há uma graça de Deus sobre as nossas vidas. Há uma porção que o Senhor já derramou sobre nós. Cada um na sua medida de fé, cada um dentro daquilo que Deus estabeleceu. Mas eu tenho certeza que cada um já tem uma porção, já tem uma medida de fé, uma graça do Senhor que foi derramada sobre cada um de nós. E às vezes nesse anseio de alcançar lugares que ainda não alcançamos, de buscar coisas que nós ainda não temos, às vezes nós esquecemos aquilo que nós já temos. E eu já deixo claro que não é que nós não possamos almejar coisas novas, nós devemos sim projetar coisas novas, né? Principalmente no Senhor, alcançar lugares que nós ainda não alcançamos, né? Alcançar entendimento que nós ainda não alcançamos, né? Isso é válido, isso é precioso, mas só que isso não pode ser a expectativa da nossa vida. A nossa expectativa não pode estar sempre no amanhã, sempre naquilo que vai acontecer, naquilo que eu ainda não tenho, naquilo que eu não alcancei, num lugar que eu ainda não cheguei. Senão nós não desfrutamos daquilo que nós já temos, nós não percebemos. E quando nós não percebemos, nós não protegemos. E a Bíblia diz que nós devemos, né, guardar o que nós temos, para que ninguém roube. E se o Senhor fala isso, é que já tem uma porção dele sobre as nossas vidas. E se ele fala que nós devemos guardar o que temos para que ninguém roube, é porque tem alguém tentando roubar. Amém, pastor Christian? Tem alguém tentando roubar. Exatamente. Quando eu leio essa passagem bíblica, né, a primeira coisa que vem na minha mente, né, a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes, né? Isso também está no livro do Apocalipse, né? E todo rei usa uma coroa. Quando a Bíblia diz que ninguém não deixa cair a tua coroa, né? Só tem uma maneira de a gente deixar cair a coroa, é quando a gente baixa a cabeça, né? Quando o rei ele baixa a cabeça, ele está permitindo que a coroa dele caia, né? De uma certa forma, tem uma ligação com o capacete da salvação, né? Porque o capacete da salvação fala da alegria da salvação. E quando é que a gente deixa cair a coroa? Quando a gente se abate, quando a gente fica deprimido, quando a gente fica triste, a gente baixa a cabeça, né? E é quando a gente está correndo o risco de perder a coroa. E realmente, né? Jesus Cristo, quando os discípulos vieram de uma missão, ele disse, olha, vocês não devem se alegrar porque os demônios se submetem a vocês, né? Mas vocês deveriam estar alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, né? Então, nós deveríamos estar sempre alegres. Isso que você falou é precioso demais, porque realmente todo cristão precisa ter sonhos, né? Nós precisamos sonhar com novos níveis de unção, novas posições, né? Novos lugares que Deus quer nos introduzir, e não tem nada de errado com isso. O detalhe é que nós precisamos ser
felizes, né? Amém. Agradecidos com o que a gente já alcançou. E é isso que muitas vezes nós acabamos apanhando do adversário, porque o inimigo ele tenta produzir essa ansiedade pelo futuro de uma maneira que não é saudável, né? E quando a gente fica deveras ansioso por algo que ainda não aconteceu e algo que a gente ainda não alcançou, a gente tem essa tendência a não valorizar o que a gente já é em Deus e o que a gente já conquistou, né? E isso é perigoso para contribuir com Amém, que a coroa caia. E só mais um ponto, irmão Egberto, e deixar aqui registrado, né, o quanto que Deus fica triste conosco quando a gente deixa cair a coroa. Eu me lembro de uma ocasião, eu era pastor na cidade de Nova Trento, e eu fui na padaria comprar lá um pãozinho, umas coisinhas da padaria para o café da manhã, e aquele dia eu estava muito abatido. Eu não me lembro o que aconteceu, mas eu estava muito triste. E eu entrei na padaria de cabeça baixa. E tinha uma mulher ali que era líder do círculo de oração da Assembleia de Deus, e ela me viu de cabeça baixa, e ela nem sabia que eu era pastor. Ela disse: "Ô guri, levanta a cabeça aí. O único animal que anda de cabeça baixa é o porco. Tu não é porco." Meu Deus, que puxão de orelha. Se ela soubesse que eu era pastor, talvez ela nem teria falado, né? Mas amém, né? Meu Deus. E assim, né, o irmão Egberto, não custa dizer, né? A palavra de Deus que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, o nosso adversário, ele quer roubar a nossa força. Como é que ele faz? Tentando minar a nossa alegria, né? Se ele tentar roubar a nossa alegria, imagina um cristão sem força indo para a guerra, vai tomar, né? Vai apanhar. É à toa, né? Falando desse assunto, que tantos cristãos estão apanhando. Estão dentro do ambiente de igreja, são homens e mulheres de Deus, crê, mas talvez por pequenos detalhes como esse, porque a gente está sempre preocupado com coisas grandes, né? Quer sinais de Deus, quer ouvir a voz de Deus, quer receber uma palavra profética, mas às vezes são coisas simples do nosso dia a dia, que o Senhor fala conosco. E olha que coisa maravilhosa que o pastor Christian falou. Como Jesus falou para os discípulos, né? Não se maravilheis porque os espíritos se submetem, nada disso, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Uau! Será que tem algo mais precioso e glorioso do que isso? Ter o nosso nome escrito no livro da vida? Depois temos uma posição em Deus, nós temos uma posição em Deus, como o pastor colocou, como reis e sacerdotes. Depois a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, olha quanta coisa gloriosa e preciosa que nós temos, que o Senhor Jesus já conquistou na cruz, já nos entregou esse lugar. Nós já temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós temos uma posição no Senhor como reis e sacerdotes. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então nós temos tudo já. Nós já temos tudo. Aleluia. Agora nós precisamos desse posicionamento. Esse posicionamento principalmente de mente. De não deixar o inimigo minar a nossa mente, minar a nossa vida com ansiedade, pensando sempre naquilo que não deu certo, naquilo que não temos, ou em comparação com o outro. É aí que nós perdemos a batalha. Nós tiramos os olhos do Senhor, tiramos os olhos, né, daquilo que está escrito na sua palavra a nosso respeito, e nós somos abatidos. Andamos, né, abatidos, de cabeça baixa, perdemos essa posição no Senhor, e aí nós apanhamos e começamos a correr de um lado para o outro, né? E nós temos coisas preciosas da parte de Deus. Além de ter o nome escrito no livro da vida, ter uma posição nele, estar sentado nos lugares celestiais, já somos abençoados. Nós temos o fôlego de vida que o Senhor soprou e sopra em nós todas as manhãs. Amém? Todos nós temos alguma coisa que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Amém? Tem o fôlego de vida.
Nós temos motivos, sim, para caminhar em direção ao propósito do Senhor. Mas, às vezes, as mentiras do inimigo, o engano, por nós estarmos fora da posição, por estarmos de cabeça baixa, olhando só para aquilo que está dando errado, nós não enxergamos aquilo que temos. Nós temos um teto, nós temos saúde, talvez a saúde não esteja 100%, mas estamos vivos, estamos caminhando, amém? Nós temos um lar, eu acredito que todos têm um lar, podemos não ter uma casa própria, alguns não têm, eu também não tenho, mas eu tenho um lar, tenho uma família, pode não ser perfeita, mas eu tenho uma família. Então, todos nós temos um emprego, temos um meio de transporte, mas se não temos um meio de transporte, certamente o Senhor tem nos dado força para caminhar, para pegar um ônibus. Então, se nossa mente estiver posicionada no Senhor e nas verdades da sua palavra, nós vamos encontrar motivos, sim, para nos alegrar. Não por aquilo que vai acontecer, mas por aquilo que já aconteceu, por aquilo que já temos. E nós vamos conseguir desfrutar da nossa vida. Nós vamos conseguir desfrutar da nossa família, do nosso tipo de relacionamento, mas precisamos desse posicionamento de mente. Uma mente renovada, posicionada e guardada no Senhor. Amém? E isso vai nos guardar da ansiedade. Isso vai nos guardar da depressão, do medo, da síndrome do pânico. Muitas pessoas hoje têm medo do envelhecer, tem medo, fica pensando se vai se aposentar, como que vai ser. Isso é o quê? Uma falta de uma mente posicionada no Senhor, para desfrutar do agora. Podemos, sim, como o pastor Christian mencionou, podemos e devemos sonhar, projetar, amém? Podemos, se pudermos fazer investimentos, reserva financeira, tudo isso é válido, isso pode ser feito. Só que o nosso pensamento não pode estar só no amanhã, só no futuro. Senão nós não vivemos o futuro. Senão nós não desfrutamos daquilo que o Senhor já tem depositado sobre as nossas vidas. Amém? Então isso é um exercício diário. Isso é algo que não acontece em uma live, não acontece em uma oração mágica. Isso é uma construção no Senhor. Amém? Amém, pastor? Eu estava me lembrando, irmão Egberto, tem uma música do CD Aleluia, do Ministério Diante do Trono, que é o CD 13, né? O CD Aleluia é o CD 13 do Ministério Diante do Trono. E tem uma música que a Ana Paula Valadão canta, a letra da música diz assim: ajuda-me a ver bondade e misericórdia que me cercam todos os dias. É um pedacinho da letra, né? Então eu fico imaginando que a letra está falando que é como se nós, seres humanos, a gente fosse cegados muitas vezes pelo inimigo e a gente não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Eu estou aqui perto do meu filho, está andando aqui. Eu vim trazer a minha esposa aqui na cidade de Perequê, aqui em Porto Belo. Ela está cantando nesse exato momento, ela está tocando teclado e cantando aqui numa reunião de mulheres, e eu vim trazer ela para montar o teclado, montar o equipamentozinho de som ali, e estou aguardando ela aqui na recepção do hotel. E aí consegui aqui o sinal do Wi-Fi para poder entrar com você aqui. Enquanto eu estou olhando aqui para o meu filho, né, você começa a imaginar, começa a meditar, né? A perfeição que é uma criança, né? Os filhos que Deus nos dá. Eu tenho 2, né? A perfeição que são essas crianças. O filho, a Bíblia diz que o filho é uma herança do Senhor, né? Então aí você vê a esposa que Deus te deu, os filhos que Deus te deu. Aí você começa a parar para meditar em tantas coisas que você já alcançou, né? E quantos motivos nós temos para nos alegrar e para celebrar, né, a fidelidade de Deus, e principalmente o fato do nosso nome estar escrito no livro da vida. Mas é como se o inimigo causasse uma espécie de cegueira e a gente fica meio que
e sem enxergar. E aí nós não desfrutamos desse momento, daquilo que nós já temos, e quando nós não desfrutamos, né, acabamos sendo abatidos. A tristeza toma conta, às vezes, desse sentimento de inferioridade, de que não conseguiu, e isso nos impede de avançar. E quando nós conseguimos contemplar e desfrutar daquilo que já temos, isso traz um renovo sobre as nossas vidas e traz força para avançar, para prosseguir. Amém? Por isso que eu volto a repetir, muitos cristãos andam abatidos, andam depressivos, porque realmente é uma cegueira. Porque nós temos uma posição no Senhor. O mundo, a Bíblia diz que o mundo, o sistema, jaz do maligno, o sistema do mundo. E a gente sabe que há um trabalhar das trevas para nos roubar da presença do Senhor, para nos roubar dos princípios, para nos roubar desse pensamento de ser grato, né? De expressar essa gratidão, essa adoração ao Senhor. Então, nós que temos essa preciosidade do Senhor, nós somos atacados constantemente, nós somos bombardeados 24 horas por setas malignas, por sentimentos, por pensamentos. Às vezes eu falo 24 horas porque mesmo durante o sono, às vezes nós somos sim atacados. E muitos cristãos perdeu essa noção que há um ataque do inimigo. Porque às vezes, Senhor, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho a perder? Nós temos sim uma preciosidade. A Bíblia diz que nós temos um tesouro em vaso de barro, né? Então nós temos algo precioso do Senhor em nossas vidas e nós, né, deixamos de enxergar isso e nós não protegemos e isso nos enfraquece. Por isso muitos estão parados, desanimados. Mas o Senhor está trazendo essa palavra nessa noite, eu acredito, nesse tempo, para dizer que é possível viver uma vida de contentamento no Senhor. Não por aquilo que vai acontecer sobre a minha vida e sobre a sua vida, mas por aquilo que já aconteceu, por aquilo que o Senhor já fez na cruz, por aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, por aquilo que o Senhor já tem nos confiado. E através desse entendimento, o Senhor vai trazer renovo sobre a minha e sobre a tua vida, para que possamos ser revigorados, fortalecidos para prosseguir. Prosseguir para onde? Para o alvo, que é Cristo, amém? Prosseguir, combater nesse bom combate da fé, prosseguir tentando guardar nossa mente, guardar os nossos olhos, prosseguir em busca da pureza, da santidade, que é possível nesses dias, prosseguir tentando proteger nossa família, proteger nossos filhos, proteger a unção que Deus já tem derramado sobre nós. E a única forma disso acontecer é estarmos diante dele, rendidos, né? O único lugar que nós devemos nos prostrar é diante do Senhor. Diante do Senhor nós podemos render nossa coroa. Nós podemos nos humilhar, ali nós podemos nos derramar, chorar. Amém? Porque na presença dele, ele traz renovo, ele traz força, ele traz o vigor, ele traz o ânimo que nós precisamos. Então eu quero dizer para você que está aqui, você que vai ter acesso a essa live, que há sim uma porção do Senhor para mim e para a tua vida. Uma porção de renovo, de força, de ânimo e de alegria. Amém? A alegria da salvação. Isso é maravilhoso, saber que nosso nome está escrito no livro da vida, que há uma vida eterna preparada para nós. Há um eterno peso de glória que em nós será revelado, que a Bíblia diz que não se compara. Inclusive a Bíblia diz que as nossas leves e momentâneas tribulações, e às vezes nós estamos quase morrendo achando que é o fim, e a Bíblia diz que isso são leves e momentâneas tribulações, que nem se compara ao eterno peso de glória que será revelado em nós. Isso é glorioso. Então há sim, há uma porção de Deus disponível para as nossas vidas. Há uma porção de Deus disponível para a sua igreja nesse tempo. O tempo é difícil, mas a bondade do Senhor está sobre a minha e sobre a tua vida. A graça do Senhor está disponível. O perdão do Senhor, a cura do Senhor, a restauração do Senhor. De repente você está cansado à beira do caminho, mas o Senhor pode te renovar, te fortalecer, te colocar na presença dele de novo, amém? Pode trazer o ânimo que você precisa. De repente você parou, se afastou, mas você pode voltar. Há a graça de Deus disponível ainda, amém?
Então, assim, independente da tua situação, do teu momento, é possível encontrar esse renovo no Senhor, se alegrar no Senhor. Glória a Deus, celebrar a vida, celebrar aquilo que você tem hoje, e você vai ser fortalecido, animado, revigorado, para viver um futuro glorioso no Senhor, porque a nossa única esperança, irmãos e irmãs, é no Senhor. Fora do Senhor não há nada para nós nesse mundo. Amém? A nossa esperança, as nossas expectativas, os nossos planos, os nossos sonhos precisam estar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero deixar essa palavra aqui sobre a sua vida, que está aqui, você que vai passar por aqui. Amém? Junto com o pastor Cristo, por aquilo que ele já compartilhou, para que você seja encorajado a não parar, a não desistir. Amém? A receber esse renovo de Deus na tua mente, receber essa renovação de mente, para ter uma visão restaurada, poder enxergar e contemplar as maravilhas que o Senhor já fez e tem feito e fará sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu chamado. Não desista, não perca a esperança. Amém? Glória a Deus. Amém, pastor Cristo? Quer contribuir, somar com esse momento aí? Eu só queria acrescentar, né, que o campo de... Ó, o Levi tá querendo dar um oi aqui, ó. Dá um oi lá, Levi. Parabéns, Levi. Levi fez aniversário. Deus abençoe, Levi. Parabéns para você. Passada. Guerreiro. Boa. 9 anos, ó. Já tá um homenzinho, hein? Glória a Deus. Eu queria só acrescentar, né, que algo que a gente aprendeu há muito tempo atrás, a pastora Joyce Meyer até escreveu um livro, né, O Campo de Batalha da Mente. Então, toda batalha se dá na nossa mente, né, e nós temos que prestar atenção nas vozes. O inimigo, ele sopra, e muitas vezes nós acabamos... ao invés de reagir às vozes do inimigo, a gente acaba que fica meio que hipnotizado e a gente não reage. Né? Vem uma voz, por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico, né? Você está sendo provado aí na área financeira. Aí você tem que fazer uma compra no mercado, só que você está com o limite ali do talão, o limite bancário já está quase no vermelho. Você tem que fazer a compra no mercado. Aí você vai fazer a compra no mercado, só que já vem aquela voz. E vai esgotar o limite. E agora, como é que vai ser? E como que vai ser amanhã? Né? E como é que vai ser a conta que tem que pagar na segunda-feira? E é nessa hora que a gente tem que usar a palavra. Satanás, cala tua boca, porque está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bondade e misericórdia me alcançarão todos os dias da minha vida. Né? O Senhor, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das minhas necessidades. O meu Deus é bom, Ele é galardoador daqueles que buscam. Amém. Então a palavra tem que estar na nossa boca. Né? E a gente precisa reagir. E a Valnice também fala muito sobre isso, né? Sobre o poder da palavra também, né? Essa palavra liberada, declarada, que às vezes esses pensamentos vêm, como o pastor falou, parece que nós ficamos hipnotizados, e aí parece que está tudo normal, e às vezes a gente passa 1 hora, 3 horas, às vezes passamos um dia nessa guerra de mente, e a gente não consegue reagir, a gente não consegue falar. Quantas vezes a gente passa um dia com um turbilhão de sentimentos, de pensamentos, de inferioridade, de tristeza, de rejeição, e nós não temos essa sabedoria, essa graça para reagir, para rejeitar, para dizer: eu rejeito esses pensamentos de sobre a minha vida em nome de Jesus. Eu declaro que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Então, poder realmente usar a palavra de Deus como uma arma, que diz que é uma espada, né? Por isso que fala que é uma espada, que é uma arma de ataque, né?
de contra-ataque também, para contra-atacar o inimigo na hora que essas mentiras virem, na hora que esses pensamentos vierem, e essas setas, poder usar a palavra e rejeitar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, pastor? Amém. O pastor quer fazer uma oração em cima disso aí, pastor? Amém. Vamos orar depois. Amém, podemos orar. Se o pastor quiser Podemos orar, compartilhar sim. mais algo aí, tá bom? Vamos orar, então. Amém. Sim, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, colocar diante do Teu trono, Pai, todas essas vidas, ó Pai, que estão nos acompanhando através dessa live, e aqueles que ainda vão Sim, Senhor. acompanhar através dessa gravação, Pai. Em nome de Jesus, Tu conheces, ó Pai, o coração de cada um, Tu sabe as guerras, as batalhas, as lutas, as adversidades que cada um tem enfrentado, Pai. Sabemos, Pai, que Satanás ele trabalha de maneira árdua para roubar a nossa alegria, para roubar a nossa paz, para trazer tristeza, para trazer desânimo, para roubar a nossa esperança, a nossa fé, a nossa coragem. Mas nós pedimos, Pai, nome de Jesus, clamamos a Ti pela Tua intervenção, que o Senhor tenha compaixão, misericórdia de todos aqueles que estão nos ouvindo, Pai. Que o Senhor nos ensine a utilizar as nossas armas de guerra, Pai. O Senhor nos deu uma armadura para ser usada, o Senhor nos deu armas espirituais para serem usadas, Pai. A palavra, a oração, o jejum, ó Deus, a intercessão, Senhor. Pai, o Senhor nos deu o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, os calçados do evangelho da paz. Ô Pai, a palavra do Espírito, Senhor. E muitas vezes nós não temos sabido utilizar as armas, não temos sabido utilizar a armadura, Pai. E nós temos entendido, discernido no Espírito, que estamos vivendo tempos de guerra, tempos onde o Teu Espírito Santo está nos impulsionando para conquistar novos territórios, para entrar no território do inimigo, para saquear o inferno, Pai, e contribuir com Jesus no transporte das pessoas do reino das trevas para o reino da Tua maravilhosa luz. Sim, Senhor. E para isso nós te pedimos a Tua ajuda, Senhor. Ensina-nos a lutar essa guerra, ensina-nos a tomar posse da nossa armadura, ensina-nos, Pai, a reagir com mais velocidade às vozes contrárias, às vozes do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus. Nós já sabemos que Jesus já venceu tudo para nós lá na cruz. Agora ensina-nos, Pai, como nos apropriar de tudo que Jesus conquistou para nós lá na cruz. Porque é direito nosso, é nossa herança e nós não vamos abrir mão. Nós queremos tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Tua palavra diz que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Então nós não vamos aceitar nada menos do que uma vida com abundância. É isso que queremos para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para aqueles que estão nos ouvindo. Que o Senhor nos dê essa vida com abundância, essa vida de paz, essa vida próspera, com nada quebrado, nada faltando, tudo inteiro, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Queremos continuar orando, Pai, nesse tempo, Pai. Oramos, Pai, e pedimos que o Senhor nos reposicione, Senhor, no lugar de filhos e filhas que somos, Pai. Nos reposiciona debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia, Senhor. Pedimos que o Senhor tire toda a condenação, toda a culpa de sobre as nossas vidas, daqueles que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir. Tira desse lugar de condenação, de culpa, Senhor. Tira todo fardo pesado que não vem de Ti. Oramos, Senhor, para que sejamos reposicionados diante do Senhor como filhos amados, como filhas amadas, Senhor, como reis e sacerdotes que somos, Senhor. Oramos a Ti, Senhor. Reposiciona os nossos pensamentos, as nossas emoções. Pedimos a Ti, Senhor. Leva os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, Senhor. Nos ajude, como foi orado pelo pastor Cristo, a usar as armas, Senhor. A Tua palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, Senhor, para destruir fortaleza, anulando nos sofismas, Senhor. Em nome de Jesus, que todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo seja aniquilado, Senhor. Oramos para que a verdade do Teu Evangelho, da Tua palavra, reine e governe sobre nós.
Oramos, Senhor, nos rendemos a Ti. Oramos, Pai, nos rendemos ao senhorio de Cristo, ao governo do Espírito Santo. Que o Senhor governe nossos pensamentos, que o Senhor governe a nossa mente, Senhor. Oramos a Ti, Senhor, por esse novo tempo, por esse entendimento formado em nossa mente e nossos corações, Senhor, para que possamos andar, Senhor, como filhos e filhas que somos, Pai. Que possamos ser a luz do mundo, o sal da terra, que possamos ser essas pessoas diferentes, Senhor. Que aonde passarmos, o Senhor seja visto, o Senhor seja reconhecido através das nossas vidas. E o Senhor seja glorificado, Pai, para a Tua honra e Tua glória. Oramos, Senhor, por cada vida aqui, por cada família que terá acesso a essa live, Pai. Oramos para que o Senhor estabeleça aquilo que está no teu coração, Pai. Que o teu propósito se cumpra, Senhor. Oramos para que haja cura, Senhor. Cura no corpo, cura na alma, cura nas emoções, Senhor. Oramos e repreendemos todo pensamento maligno, Pai. Todo pensamento mentiroso, de engano. Nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos a mente de Cristo sobre as nossas mentes, Senhor. Governando os nossos pensamentos, Senhor. Nos fazendo viver, Deus, de uma forma que glorificamos o Teu nome nessa terra. É o que nós oramos e declaramos. A bênção do Senhor sobre cada vida aqui presente. Sobre cada família, Senhor, sobre cada ministério, sobre cada chamado, sobre cada cidade. Nós oramos, Pai, sobre isso. Declaramos, Pai, que a Tua vontade prevalecerá e o Senhor será exaltado e glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém, pastor Christian? E por minha a porção para hoje seria essa. Glórias a Jesus. Né? Gosto sempre de trazer algo simples, mas que seja pontual, né? Que realmente aquilo que Deus está trazendo sobre as nossas vidas. Então, por mim, para hoje seria isso. Se o pastor quiser, né, fazer suas considerações finais aí, deixar algo para fazer esse fechamento, fique à vontade. Amém? Não só desejar aí um ótimo sábado aí para todos vocês, um feliz final de semana para todos, né? E que nós possamos realmente estar mais atentos, né? Quando a palavra de Deus diz vigiai e orai, né? Verdade. A gente às vezes ora, mas não vigia. Como tem time que diz assim, então, isso é errado, mas acontece sempre. E orai. Nós possamos estar atentos. Amém, pastor Cristian. Muito obrigado por sua participação, né? Mesmo estando aí em outra cidade, né? Se colocou à disposição para estar conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Deus abençoe a pastora aí nesse evento de mulheres aí. Que o Senhor possa conduzi-los de volta para casa em paz, segurança, guardando, livrando, ministrando. Amém? Você tem um final de semana maravilhoso e abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Obrigado pela oportunidade aí. Sexta-feira que vem, às 22 horas, se o Senhor permitir, estaremos novamente aí para compartilhar de uma porção da sua palavra e poder continuar orando. Amém? Deus abençoe cada um que passou por aqui, cada um que terá acesso. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e sua família. Forte abraço. Deus abençoe, pastor. Amém. Deus abençoe, Levi. Deus abençoe.